A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lição de jovens, primeira lição do segundo trimestre de 2022. Nós estamos iniciando o estudo sobre o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa. A lição número 1, 3 de abril de 2022, o perigo das tentações. Mas antes eu te peço uma gentileza, deixa aqui embaixo já o seu gostei, se inscreva no canal se não é inscrito, incentive mais 5 pessoas a se inscreverem também no canal, envie essa videoaula para o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Vamos lá? Ao texto principal, diz assim, 1 Coríntios 10 e 13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O resumo dessa lição é: nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo de nossas almas, ou adversário. Os objetivos desta aula é, primeiro, explicar o que é tentação. Segundo, saber como a tentação se manifesta. E terceiro, expor as consequências de quando caímos em tentação. Então veja, são 3 objetivos muito claros, tá? O objetivo, o comentarista, melhor dizendo, dessa lição é o pastor Alexandre Coelho. Ele é gerente de publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD. Ele é bacharel em letras, bacharel em teologia e bacharel em direito, e é autor de vários livros publicados pela CPAD, palestrante das conferências da Escola Dominical e do CAPED. Portanto, é um homem de Deus, um pastor muito abençoado. Leamos Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 5 e do versículo 12 ao 17. Diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Na introdução dessa lição,
nós temos que um dos maiores perigos para uma vida de santidade e comunhão com Deus é a tentação. Ela pode se manifestar de diversas formas e para todas as pessoas. Todo ser humano, todo salvo, todo ser humano, ele vai sofrer tentação. Até o próprio Senhor Jesus foi tentado, mas não se deixou ser vencido pela tentação. A tentação não é o pecado em si. Então a tentação não é pecado, mas uma isca para que a pessoa caia no pecado. Então a tentação, ela não é pecado. O pecado, a tentação, ela é só uma isca. A temática então desse trimestre é a respeito da tentação. A palavra de Deus será obviamente a fonte dos nossos estudos, com análise de casos de personagens bíblicos que cederam à tentação e pagaram um preço alto, muito alto. Também trataremos a respeito da tentação do Senhor Jesus, que nos serve de modelo para resistir às empreitadas de Satanás. Veremos que é possível escolher entre pecar contra Deus, cedendo à tentação, e ser fiel a Ele, dominando nossas tendências ao pecado, e assim dar lugar a uma vida que agrade ao Senhor. Então veja que essa introdução aqui já é muito sugestiva, já tem bastante conteúdo, A tentação não é pecado, mas ela é uma isca para que o crente seja levado ao pecado. E aí quando ele peca, aí sim ele perde a comunhão com Deus, tá? Então o que é a tentação? Primeiro, a tentação, um convite ao pecado. Podemos descrever a tentação como um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado, ou para alguma situação que vai comprometer o futuro da pessoa que está sendo tentada. Então a tentação, ela é esse impulso que leva o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado. A gente pode dizer que a tentação é como a campainha. Tocou a campainha, você vai lá e abre a porta para aquela pessoa que está tocando, ou não, Você vai decidir se vai abrir a porta para aquela pessoa entrar ou não, tá? E aí essa situação vai comprometer o futuro da pessoa tentada. A tentação não é o pecado, conforme já falamos na introdução, mas é um convite. Um convite, você aceita ou não. É um convite para pecar. Uma pessoa que passa por um momento de tentação tem a escolha de ceder ou não, subjugando sua própria vontade ou sendo dominada por ela. Então tudo passa pela vontade do ser humano. Vai ser lançado o convite, ela vai aceitar ou não o convite, e aceitar ou não o convite significa ela ter autodomínio ou não sobre a sua própria vontade. Isso nos mostra então que a tentação não é um fator determinante para que uma pessoa caia, ou seja, que uma pessoa tentada peque. Deus espera que guardemos a sua palavra no nosso coração, que tenhamos uma vida de comunhão com Ele e que andemos de modo vigilante, atentos às muitas ciladas do diabo. 2 Pedro 5:8. Abra sua Bíblia, aí, a sua Bíblia Roma ou a sua Bíblia de estudo pentecostal. 2 Pedro, eu acho que houve aqui um equívoco, é 1 Pedro 5:8, 1 Pedro 5:8, está na revista do 2 Pedro, mas é 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário,
anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então aqui nós somos levados, somos orientados a guardar a palavra de Deus. O salmista Davi fala sobre isso, Salmo 119, mostrando como purificará o mancebo o seu caminho. E ele mesmo responde, andando e guardando a sua palavra no coração, para não pecar contra Deus. Então, como pessoas, nós seres humanos, temos necessidades físicas e emocionais. Por isso que toda tentação tende, de forma inicial, buscar preencher essas lacunas, essas necessidades físicas ou emocionais. Pode ser o desejo desenfreado por um tipo de comida, ou um gasto financeiro não adequado, ou não planejado, ou ainda por status, posição, ou mesmo pela busca de um relacionamento com outra pessoa. Sendo assim, não devemos andar segundo a concupiscência da carne. Gálatas 5, 17 a 21 fala sobre as obras da carne. A lista de desejos varia de pessoa para pessoa. A questão é, será que aquela possível necessidade só pode ser satisfeita com a proposta que a tentação apresenta? Essa é a grande questão, Então, essa necessidade de gastar, essa necessidade de um determinado tipo de comida, essa necessidade de status, de posição, de querer aparecer, Então, essas tentações, as tentações elas serão de acordo com cada pessoa, A tentação ela é para todos os gostos, Segundo, uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós, se Deus realmente preenche a nossa vida, como diz o Salmo 23, A tentação é como uma vitrine que fixa o olhar do ser humano para aquilo que vai contra Deus e a sua vontade. Então, tudo aquilo que não agrada a Deus é aquilo que os nossos olhos vai fixar. Então, quando uma pessoa cede à tentação, ela está agindo de maneira como se Deus não se importasse com suas necessidades ou com a sua vontade, com a minha e com a sua vontade. Então, esse é o pensamento. Ou que ele não tivesse o poder de mudar a realidade de acordo com a vontade dele. Então, nós não cremos, quando cedemos à tentação, nós não cremos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, como diz lá em Romanos capítulo 12. Nós achamos que a nossa vontade é melhor, que a gente precisa satisfazer a nossa vontade, e aí a gente cai em tentação. Então, quando somos tentados e cedemos, mostramos que não confiamos em Deus. Aí já manifesta a falta de fé, a falta de confiança em Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, que se esqueceram de que o Criador é suficiente quando se depararam com a ideia de que poderiam conhecer o bem e o mal, assim como que Deus, ou seja, ser igual a Deus. E o preço da desconfiança e da desobediência foi definitivo, ou seja, eles caíram, eles foram expulsos do paraíso, eles morreram e passou essa genética a toda a humanidade. Todo ser humano hoje, até os dias de hoje, até que existe a Terra, morre porque Adão e Eva desobedeceram e cederam à tentação. Então a tentação, ela passa pela confiança. Ou você confia na pessoa que está fazendo uma proposta que pode alterar de forma negativa a sua vida, ou acredita que Deus é fiel
para suprir as suas necessidades, conforme já citado, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, Deus é tudo para mim, então nada vai me faltar, porque Deus já me completa. Esse é o significado original do verso 1. Então, até que ponto quem está lhe oferecendo uma saída mais fácil realmente tem interesse no seu bem-estar espiritual e físico? Isso é uma pergunta. O que essa pessoa vai ganhar com isso, com essa proposta que está te fazendo, né? Mais do que tomar um caminho que a princípio pode parecer mais fácil, a tentação é um teste de confiança para todos nós. Se realmente acreditamos que Deus pode suprir nossas necessidades e se o que Ele disse é melhor para nós. Então, é um teste de fidelidade para todo cristão. A tentação é esse teste de fidelidade. Ou você acredita em Deus, que Ele é suficiente para você, ou você não acredita. Quando você cede à tentação, você está dizendo que Deus não pode suprir todas as suas necessidades. Então é uma forma de provar se nós somos fiéis a Deus ou não. A tentação também não resistida faz com que uma pessoa caia de onde Deus a colocou. Então todos nós, cristãos, estamos num nível, estamos num ponto onde Deus nos colocou. Então cada um está em desenvolvimento. E aí é isso que ele está dizendo. Uma pessoa pode ceder à tentação não apenas diante de um grande obstáculo, mas diante de coisas corriqueiras do seu dia a dia, o que acaba por criar um histórico de pequenas concessões. Então, a tentação, ela não é gigante num primeiro momento. Ela vem acompanhada de pequenas tentações, de pequenas partículas de tentação, até chegar na tentação principal. Então nós temos que tomar cuidado com as pequenas coisas. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Pouco a pouco, olha o que o comentarista diz, as pequenas tentações se tornam como raposinhas em meio a uma plantação de vinhas e estragam tudo. É uma praga que vai destruindo toda a plantação. As raposinhas, as pequenas infiltrações. Um edifício, ele não cai de uma vez, ele cai porque ele vai caindo aos poucos, tem pequenas infiltrações, alguns erros que foram cometidos, materiais de terceira linha que foram utilizados, mau planejamento, e tudo isso, no final das contas, faz o prédio inteiro vir abaixo. É mais ou menos isso. Então, as tentações que achamos ser menores, se não abandonadas, vão dar origem a outras maiores, destruindo a vida de uma pessoa, a sua reputação e sua família. Quantos foram agraciados por Deus e perderam suas posições por não terem resistido a uma ou mais tentações? Isso aqui é um questionamento. Tomemos como exemplo o jovem Sansão. Todos nós conhecemos a história de Sansão, está lá em Juízes capítulo 14, 15 e 16, a história de Sansão. Como é que ele começou a cair? Não foi da noite para o dia, não foi com uma desobediência, não foi com uma rebeldia, foi um conjunto de fatores que no final o levou à morte. Então vamos lá, pensando, a queda de uma pessoa pode ser fruto de uma única tentação que não foi resistido? É uma pergunta. E aí ele diz, a queda de uma pessoa, ele vai a ser assertivo, costuma se dar aos poucos, igual acabamos de falar no caso de Sansão, com pequenos atos de desobediência, motivados por pequenas tentações que não foram resistidas. Então, cuidado com as raposinhas,
Cuidado com as pequenas rebeldias, com as palavras, com as pequenas desobediências. Às vezes a pessoa fala, não tem nada a ver. Quando vem essa frase, irmão, você já fica ligado. Essa frase é típica de quem está caminhando para a tragédia. Não tem nada a ver. O linguajar muda, a vestimenta muda, o acesso e permanência na casa do Senhor muda. Você vai percebendo nas pequenas coisas que essa pessoa está indo para uma tragédia. Então você e eu, nós temos que nos policiar. Quando a gente começar a querer faltar no culto, começar a não querer mais dizimar, achar que todo pastor é ladrão, achar que toda igreja está errada, que todo crente é quadrado. Quando você começar com essa mentalidade, cuidado que o abismo está logo à frente, tá? Mas vamos adiante. Segundo, como é que a tentação se manifesta? Primeiro, por uma ação de Satanás. Nós estamos numa luta espiritual. Agora nós somos luz, nós enxergamos um palmo diante do nariz. Então, nós estamos numa batalha, tem um inimigo à solta, né? Aí ele diz, o inimigo é descrito como um dos principais agentes da tentação. Ele não é o único, mas ele é um dos principais. Pois ele tentou até o próprio Senhor Jesus Cristo. Está em Mateus 4, de 1 a 11. Se ele não deixou de tentar a Jesus, com certeza se empenhará em lançar iscas para seduzir os servos de Deus e tirá-los da presença do Senhor. Então isso aí ele vai fazer. Ele fez o possível para que Jó blasfemasse contra Deus, está lá em Jó 1 e 11, mas não conseguiu que o patriarca deixasse de ser um homem sincero, reto e temente a Deus, Jó capítulo 1, versículo 8. Então Satanás, ele vai observar o momento e o lugar em que estamos e oferecerá ciladas a fim de que pequemos contra Deus. Ele vai oferecer, ele vai preparar as ciladas, tá? A tentação também pode ganhar forças quando o diabo se utiliza de certos sentimentos que abrigamos em nossos corações. Por exemplo, o orgulho. O diabo, sabendo que você é orgulhoso, ele vai trabalhar em cima disso. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Nabucodonosor, em Daniel 5, 18 a 21. Esses sentimentos costumam ser usados por Satanás para que sejamos tentados e assim pequemos. Momentos de isolamento também tendem a fazer com que fiquemos mais suscetíveis às tentações. A pessoa fica muito sozinha, né? Por isso Satanás tem investido para que servos de Deus deixem de congregar. Já ouviu falar dos desigrejados? Das pessoas que acham que pode ser crente em casa, que não precisa de pastor, não precisa de igreja, não precisa ir ao templo. Tá aqui, tá? O diabo tem posto isso na mente de centenas de pessoas, tá? E deixam de ter comunhão uns com os outros. Igreja é um conjunto de pessoas, tá? Para congregar no corpo de Cristo, tá? Ovelhas que andam longe do rebanho e afastadas dos cuidados do pastor sempre são alvos fáceis dos lobos e mercenários. João 10, de 11 a 13, Jesus já tinha falado sobre isso. Então, a ovelha tem que andar junto com outras ovelhas, tem que ser guiada por um pastor, por uma liderança, por que não dizer por uma cobertura espiritual, né, que faz um certo sentido nesse contexto que nós estamos tratando aqui. Subtópico 2, focando em nossas necessidades. Já falamos lá no tópico 1, onde o diabo vai trabalhar em cima das nossas necessidades, das nossas carências. Todas as pessoas têm necessidades, e essas necessidades podem ser um canal para que a tentação acabe se apresentando como uma solução prática
e fácil. Então tem muita coisa que parece perfeito. Não vai dar certo, é aqui. Achei a solução. Cuidado. A tentação por ter mais dinheiro pode levar uma pessoa a comprometer a sua vida financeira ou destruir sua família trabalhando em excesso e deixando de assistir os seus familiares. 1 Timóteo 6:10 fala sobre isso, da corrupção do amor ao dinheiro. A necessidade, por exemplo, por afeto, pode fazer com que uma pessoa busque uma vida sexual desregrada, fora dos limites do casamento, e arque com as consequências no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, como, por exemplo, a mulher samaritana. Todos nós conhecemos a mulher samaritana, uma mulher que já estava no 6º casamento e continuava vazia, continuava amargurada, problemática, né? A necessidade desenfreada de ter bens materiais pode deixar uma pessoa endividada. Aqui nós estamos falando do consumismo. A pessoa que consome sem necessidade, em excesso, exageradamente, e sem crédito para suas aquisições básicas e necessárias. Estamos aqui falando das suas contas básicas, né, do seu consumo básico do dia a dia. E a busca por títulos pode fazer com que uma pessoa comprometa sua fé, moldando-se ao espírito deste mundo, né? As variedades são muitas, pois o que atrai uma pessoa não necessariamente atrai outra. Por isso que nós falamos na introdução, para cada pessoa existem tentações variadas, vai ser de acordo com o fraco, com a tendência daquela pessoa para o erro. E é nisso que o diabo vai trabalhar, tá? Número 3, focando em algo que não precisamos. Então aqui é focando em algo nas necessidades de cada pessoa, agora focando em algo que não precisamos. A tentação pode ganhar espaço em nossas vidas quando ela se apresenta como uma suposta oportunidade de um ganho ou de um benefício, caso venhamos a nos esquecer de Deus. Quem nunca se viu surpreendido por uma, entre aspas, oportunidade ou por uma, entre aspas, promoção, né? Ou que sem dúvida lhe proporcionará de forma fácil um título, dinheiro ou uma posição de destaque? Quem nunca se deparou, né? Adão e Eva viviam no paraíso e não precisavam desobedecer a Deus, mas o fizeram, porque se deixaram convencer pela ideia de que precisavam ser como o Todo-Poderoso, conhecendo o bem e o mal. Então veja como a tentação ela pode se manifestar em forma de alguma coisa que você nem sabe que precisa e de repente você vai começar a achar que precisa. Balaão tinha ouvido Deus falar para não amaldiçoar Israel, mas se deixou levar por um prêmio do qual não tinha necessidade. Então ele ia ganhar coisas tremendas, uma grana muito alta, né? Então ele achou que precisava daquele dinheiro indo contra Deus, né? Amaldiçoando o povo de Israel. Então, focando em algo de que não precisamos. Tópico número 3, e aqui nós vamos finalizando. Quando cedemos à tentação, o que acontece? Primeiro, perdemos a comunhão com Deus. Isso aí é básico. Tá? Cedeu à tentação, a comunhão com Deus acaba. A primeira consequência de se ceder à tentação é a perda gradativa da comunhão com Deus, advinda do pecado. Gênesis 3:8 fala quando Adão e Eva se esconderam, mostrando que eles perderam o relacionamento com Deus. Davi sentiu esse peso quando cedeu à tentação e adulterou com Betseba, né? A ponto de, após ser confrontado por Deus,
ter pedido. Olha o que ele fala no Salmo 51, 11 e 12. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então, as consequências para aqueles que cedem à tentação são muitas e danosas, e uma delas é a morte. Tiago 1:15, que nós lemos no texto, oficial. Olha lá o 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui nós temos, num primeiro momento, a morte espiritual, mas em alguns casos, logo a seguir também pode acontecer a morte real no sentido literal. Nesse aqui, por enquanto, é a morte espiritual. A pessoa não tem mais relacionamento com Deus, não tem mais vontade de comungar, de estar no meio dos cristãos, de ouvir palavras de Deus. Não tem mais, ela perde, ela morre espiritualmente. Outra consequência é o sentimento de culpa, que pode afastar as pessoas da presença do Senhor. Então isso aí vem tudo misturado, morte, culpa, remorso, enfim, tá? Depressão em alguns casos, tá? Número 2, comprometemos, quando nós cedemos à tentação, comprometemos o nosso futuro. Isso aqui é grave. O ato de ceder a uma tentação pode selar o destino de uma pessoa. Quantos lares foram e são destruídos por um pai ou mãe que não consegue resistir a uma bebida ou a uma droga, por exemplo? Quantos relacionamentos foram destruídos por contínuas quebras de confiança? Aqui nós temos a traição conjugal. Isso nos mostra, então, que ceder às tentações traz consequências que serão vistas de imediato, já no presente, e também no futuro. Seja a dependência de um vício, seja uma infidelidade, o preço de ceder à tentação sempre chega. De Deus não se zomba, o que o homem semeia, colherá. Gálatas 6 e 7, o princípio da semeadura e da colheita. Tá? Aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Número 3, quando cedemos à tentação, ficamos dominados por sentimentos ruins. Se cedermos à tentação, logo vamos experimentar sentimentos tóxicos, que vão afetar nossas vidas e relacionamentos, como, por exemplo, a frustração, a baixa autoestima, o sentimento de culpa, o medo e a ideia de que Deus virou as costas para nós, quando, na verdade, quem cede à tentação e peca, ele é que vira as costas para Deus, mas a impressão que ele tem é que Deus virou as costas para ele. Esses sentimentos nos fazem adoecer no corpo, na alma e no espírito. São nos 3 níveis. Tá? A palavra de Deus, então, nos diz que não veio sobre vós tentação senão humana, ou seja, dentro do limite da capacidade de resistência humana. 1 Coríntios 10 e 13. Tal verdade, então, significa que todos são, de alguma forma, tentados em situações muito particulares. Quando imaginamos que nada poderá nos afetar, é ali que a nossa humanidade será testada. Então, conforme já falamos nessa primeira aula, tá? Há tentação para todos os gostos, porque todos os seres humanos têm necessidades, têm sentimentos, têm tendências. Então, cada pessoa será tentada naquilo que ela aparenta ser mais frágil, mais vulnerável, principalmente
quando a pessoa se converte e ela vem de um mundo de orgias, de muitos pecados, de muitas coisas que ela fez ou deixou de fazer quando não era crente. Então, algumas dessas coisas elas vão ser o calcanhar de Aquiles dessa pessoa. Então, nós precisamos lutar, orar, vigiar e pedir muita a misericórdia de Deus. Então, nós vimos nessa lição número 1, de 3 de abril de 2022, o perigo das tentações. Na próxima lição, nós vamos ver Adão e Eva querendo ser como Deus. Olha onde eles foram tentados e nós vamos aprender com eles como não entrar por esse caminho. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Deixa aqui embaixo o seu gostei, também seus comentários. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer isso. Se no final você achar que não está de acordo com o seu pensamento, se não gostar, você pode descurtir e a gente continua, irmão em Cristo, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.